Olá! Tradicionalmente, a matemática tem sido uma disciplina que causa uma certa apreensão, medo e, quem sabe, até pavor por parte dos alunos em todos os níveis educacionais. Mas a pesquisa avança e novas propostas estão sendo formuladas, tornando o ensino da matemática mais amigável, lúdico e contextualizado. Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de receber aqui os nossos convidados, duas professoras. Eu começo dando as boas-vindas para Cláudia Elisete Oliveira Grunwald, que tem graduação em matemática e doutorado em ciências da educação. É docente e coordenadora do programa de pós-graduação de ensino de ciências em matemática da Ulbra e tem como alguns temas da sua pesquisa educação matemática, currículo de matemática, tecnologias de informação, formação continuada e ensino e aprendizagem. Seja bem-vinda, professora. Também quero dar as boas-vindas para Carmen Tereza Caiber, que também tem graduação em matemática e doutorado em ciências da educação. Também é docente do programa de pós-graduação de educação de ciências e matemática da Ulbra e tem como temas de pesquisa ensino e aprendizagem de matemática, tecnologias digitais em educação matemática e formação de professores de matemática. Seja bem-vinda, professora. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O 7º Congresso Internacional da Matemática teve como foco o ensino. Foram oferecidas oficinas e palestras, além da oportunidade de apresentação de trabalhos científicos. Ivonete Amador espera se aperfeiçoar com o Congresso. Mesmo lecionando há mais de 20 anos, a professora sente a necessidade de se atualizar. A gente sempre vem buscar conhecimento. Todo mundo pergunta, mas tu já está quase se aposentando, foi concluir um mestrado. Sim, porque a gente tem que buscar conhecimento. Os nossos alunos estão vindo diferentes, estão vindo com outro perfil. A gente precisa acompanhar, porque senão a gente vai ficar aquela professora, principalmente na área de matemática, né? Aquela professora atrasada, aquela professora mais antiquada, e a gente não consegue muitas vezes cativar nossos alunos, que está bem complicado. Os professores Maiara e Lucas, de São Paulo, vieram até o evento em busca de novos conhecimentos e ainda para a apresentação de um artigo científico sobre avaliação prisional. Nós fizemos o levantamento, de alguns referenciais bibliográficos, alguns defensores da avaliação, e a proposta é fazer uma crítica de como é o atual cenário do sistema avaliativo nas unidades penais, principalmente na unidade pelo qual nós trabalhamos em Araraquara mesmo, no interior de São Paulo. Em que nós fazemos algumas críticas da forma que a avaliação é feita, resgatando outros instrumentos avaliativos defendidos por esses escritores, por alguns defensores da avaliação, que possa melhorar a prática avaliativa dos professores, não só nossa, como dos demais do quadro. Os profissionais buscam, além do aprimoramento, uma troca de informações e aprendizado entre os participantes do Congresso. Eu vejo também como um aprimoramento de todo esse conhecimento, o contato com outras pessoas, principalmente pelo fato da grandiosidade do Congresso, por ele ser internacional. Na última edição eu tive a oportunidade de participar de oficinas até de pessoas que vieram do exterior, então acho que é um conhecimento muito valioso, sabe? A experiência em si enriquece muito o nosso currículo. O congresso foi realizado na Universidade Luterana do Brasil e contou com a participação de acadêmicos, professores e pesquisadores de diversos lugares do mundo. Ensino e aprendizagem em educação matemática é o tema do Ulbra Conhecimento desta semana. E eu quero começar essa nossa conversa com a professora Cláudia, colocando a seguinte questão. Faz algumas semanas que a pós-graduação, onde você é coordenadora, sediou o 7º Congresso Internacional de Ensino da Matemática. Do que tratou esse evento? Bem, esse evento é um evento que congrega educadores matemáticos, pesquisadores na área de educação matemática, professores da educação básica, professores do ensino superior e professores das séries dos anos iniciais do ensino fundamental. Ele tem o objetivo de compartilhar experiências, discutir e refletir sobre a educação matemática. Em todos os níveis. Em todos os níveis da educação, desde a educação básica, anos iniciais, até o ensino superior, até a formação de professores em matemática.
Como você disse, nós estamos no 7º congresso. O primeiro aconteceu em 2001, aqui na UBRA. É um congresso organizado pelo curso de Matemática Licenciatura e pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. E nesse 7º congresso, que aconteceu de 4 a 7 de outubro deste ano, nós tivemos a grande alegria de termos 1.427 inscritos. Olha só! Mais os nossos 80 convidados e mais o grupo de professores e alunos do programa de pós-graduação. Então, passaram de 1.500 pessoas participando desse congresso. É um congresso que teve um grande sucesso, como eu disse. Tivemos mais de 10 países participantes e, bem dizer, todos os estados brasileiros que têm programa de pós-graduação estavam presentes aqui para apresentar os seus trabalhos e discutir educação matemática. Professora Carmen, quais foram os principais temas, assim? Claro, foram muitos temas, mas alguns que se destacaram, que foram abordados nesse... Nós iniciamos o congresso teve uma série de atividades, né? Mas iniciamos com uma palestra de abertura e nessa palestra de abertura se discutiu a educação matemática na América Latina. Então, ali estavam nossos convidados, professor Fred Gonzalez, da Venezuela, professor Ángel Ruiz, da Costa Rica, professor Johnny Uchoa, da Colômbia, professor Gustavo Bermudes, do Uruguai. Então, esse grupo fez a palestra de abertura e discutiu justamente isso, os rumos da educação matemática na América Latina. E depois, ao longo do congresso, nós tivemos diversas atividades, como relatos de experiência, comunicações científicas, onde, então, nas comunicações científicas, os pesquisadores vêm e apresentam as suas pesquisas. O relato de experiência, via de regra, ele está relacionado a professores de todos os níveis de ensino que vêm, então, relatar suas experiências exitosas em sala de aula, no âmbito do ensino da matemática. Tivemos também mesas redondas, conferências e apresentação de pôster, né? E terminamos o congresso no sábado de manhã com a mesa de encerramento, então, discutindo a formação de professores de matemática no Brasil. Professora Cláudia, a professora Carmen comentou a América Latina, quer dizer, os desafios no Brasil e em outros países da América Latina são idênticos em termos de ensino de matemática? Bom, é usual que na América Latina os currículos em educação matemática sejam copiados, eu não digo copiados, mas sejam discutidos com temas que são discutidos tanto na Europa quanto na América. Acontece que nós temos claro que a América Latina precisa de um currículo próprio para a América Latina. Nós temos problemas e especificidades que são da América Latina. Perfeito. Então, a discussão que nós propusemos é exatamente isso, que se discuta um currículo adequado aos nossos problemas, aos nossos alunos, à formação de professores da América Latina. Né? Que pode estar, evidentemente, que temos que conhecer as outras propostas, mas temos que ter propostas que sejam adequadas à nossa realidade e ao nosso sistema de ensino. Perfeito. Que é distinto, né? E que tem uma série de problemas, nós sabemos que tem problemas, mas que um bom currículo, uma boa formação de professores, uma boa equipe de profissionais atuando na comunidade escolar vai fazer toda a diferença. Professora Carmen, a ideia do congresso, eu imagino que seja também essa ideia da formação contínua dos professores de todas as categorias de níveis de ensino? Sim, também, né? A formação continuada, ela se dá de diferentes formas, né? E uma das formas, sem dúvida, são congressos, são eventos da área, encontros, seminários, simpósios, onde então se tem a oportunidade de se discutir as questões, os problemas, as questões emergentes, não só os problemas, mas... Também as soluções. Também as soluções, na verdade, é isso que se busca, né? Sim. Então, é uma das formas, assim, do professor continuar a sua profissionalização, vamos dizer assim. E da importância dos professores participarem de eventos sem dúvida, para se instrumentalizar
e trazer novidades para a sala de aula, Sim, obviamente. é um momento muito rico. A Cláudia mencionou o número de professores, de pesquisadores que se encontravam aqui. E também essa diversidade, não só Rio Grande do Sul, praticamente todos os estados brasileiros, mas outros países latino-americanos e também professores que vieram da Espanha, então da Europa, né? Isso traz uma diversidade muito grande e fica uma discussão muito rica, uma possibilidade de nós nos apropriarmos, né? De termos uma visão para muito além das nossas questões aqui no Rio Grande do Sul e até mesmo no Brasil. Então, sem dúvida, é um evento ímpar. Um evento ímpar, sem dúvida. Muito bem, nós vamos para o intervalo. Antes, o quadro Ciência em Foco e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre o meu trabalho, a Geometria dos Bolos, que foi feito com os alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Arnulfo Matos, no Espírito Santo, em Vitória, Espírito Santo. E eu sou do PIBID, bolsista do PIBID. Esse trabalho foi feito com os alunos para proporcionar a eles uma aula divertida e variada do que eles estão acostumados a ver, sobre áreas achuradas. Aí a gente propôs para eles que eles fizessem um trabalho em casa, que cada bolo que eles fizessem teria uma forma geométrica. E nessa forma a gente calcularia a área achurada de cada forma, ou seja, tinha um retângulo, a gente repartiu o retângulo ao meio e transversal, né, na transversal, e fez 2 triângulos e retângulos. E aí eles tinham que falar a área de um desses triângulos e retângulos. Isso usando réguas, em sala de aula mesmo, com os próprios bolos. E nisso eles responderam um questionário sobre cada bolo que eles fizeram. E foi muito divertido porque todos participaram. Inclusive aqueles alunos que eram desinteressados em sala de aula, eles participaram também. Eles se sentiram animados por participarem desse projeto, dessa aula. Ensino e aprendizagem em educação matemática é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos como convidadas para essa conversa a professora Cláudia Lisete Oliveira Grunwald e professora Carmen Tereza Kaiber, do Programa de Pós-Graduação de Ensino e Ciências de Matemática aqui da Ubra. Professora Cláudia, eu queria conversar com você o seguinte: por que é importante que o professor de matemática busque a sua formação contínua? Bom, na realidade é importante primeiro que ele faça um curso de licenciatura em matemática. Perfeito. Porque nós primamos pelo educador matemática na educação básica. Ele não é matemático puro e ele não é um educador. Ele é um educador matemático. Ele conhece os conteúdos de matemática e conhece as metodologias que são utilizadas para ensinar matemática, assim como ele conhece as teorias de aprendizagem que são importantes para o aluno aprender, né, com qualidade. Então, em primeiro lugar, e aqui na Ubra nós temos o curso de licenciatura em matemática há 30 anos, né, 3 décadas, que prima por formar um educador matemático, né, tendo essa perspectiva. Para sua inserção em sala de aula. Para sua inserção na sala de aula, para que ele seja um educador matemático. Como eu disse, ele tem que ter uma preocupação em ensinar, em desenvolver o processo de ensino-aprendizagem com qualidade. Que a educação matemática seja compreensível desde as séries iniciais até o final do ensino médio. Nós temos clareza que nem todos vão seguir carreira na matemática. Porém, é extremamente importante que a educação básica tenha uma matemática que seja acessível a todas as pessoas. E, então, primeiro, ele se forma em matemática e depois ele tem que buscar, e todo professor profissional, né, na área da educação, ele faz formação continuada. Perfeito. E a formação continuada, ela pode acontecer a nível de especialização ou a nível de mestrado e doutorado, que é o que nós temos aqui, que é o programa... as 3 propostas. As 3 propostas. Olha só, especialização, mestrado e doutorado.
O programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Matemática, ele existe desde 2001. O mestrado, ele tem 2 anos de duração, 24 meses, e o doutorado, 48 meses, né? Qual é 4 anos. o período em que o aluno pode se candidatar para o ingresso? O segundo semestre de cada ano? Nós temos uma entrada anual, sempre no segundo semestre, a partir de setembro, as inscrições se iniciam e inicia no começo do próximo ano, sempre em março, quando inicia as aulas, inicia o programa de pós-graduação. Professora, vamos supor assim, eu me interesso em fazer um mestrado, doutorado, coisa assim. Tem algum apoio em termos de bolsa? Sim, nós temos muitas bolsas, porque hoje existem as bolsas integrais, né, que são bolsas que o aluno não paga à universidade, ele recebe um valor para estudar. E ele só estuda nesse caso? Ele só estuda, ele deve ter dedicação exclusiva ao programa. Isso tanto a nível de mestrado quanto a nível de doutorado. E nós, como uma universidade particular, nós temos as bolsas taxas, que são as bolsas que são dadas ao aluno que paga a universidade. Então, ele ganha, né, o curso. E nós temos muitas bolsas. Eu quero convidar os professores e os profissionais ligados à educação que tenham interesse, que nos procurem, que façam a seleção, porque este ano nós temos muitas bolsas, tanto a nível de mestrado quanto a nível de doutorado. Tanto bolsas integrais quanto bolsas taxa. Bom, o endereço está colocado aqui para mais informações. É alguma coisa assim que não acontece com tanta facilidade, professora Carmen, essa disponibilidade de bolsas, o que facilita o ingresso dos alunos também, para quem está interessado, na verdade? Sim, sem dúvida, né? Se conhece as dificuldades, né, do professorado de modo geral, perfeito, né? Sim, as questões claro. até relacionadas a questões financeiras, Sim, salário. sim. Então, um professor, para ele dar continuidade a seus estudos na pós-graduação, realmente é um investimento que, às vezes, ele tem dificuldade, digamos, em conseguir fazer esse investimento. Então, as bolsas vêm justamente, né, nesse sentido de que o professor, então, no caso da bolsa integral, ele tem uma bolsa para se dedicar à sua formação, exclusivamente, né, no mestrado, no doutorado. E ainda a bolsa taxa, que daí sim é para esse professor que já está em atuação, por exemplo, e que pode se manter atuando e, com a bolsa taxa, ter a oportunidade, então, de se qualificar, né, em termos de mestrado e doutorado. Então, sem dúvida, as bolsas são importantes. Eu acho que, assim, as bolsas, nós temos vindo com um número crescente de bolsas, né, um apoio que é do governo federal e também, perfeito, por vezes, algumas bolsas do governo estadual, através da FAPERGS, né? Mas as bolsas vêm, de fato, né, trazer essa oportunidade para o professor dar continuidade aos seus estudos, né? Acho que a Cláudia pode falar melhor essa questão de que o governo tem um prazo para que os professores tenham um tipo de formação, estabelecer um prazo como meta, né? Perfeito, eu acho que a Cláudia pode falar um pouco sobre isso, né? Até 2025 existe uma das metas, é que 50% dos professores da rede pública tenham mestrado. Olha Isso só. tem incentivado muito os professores, né? Assim como quando tu põe essa meta, tu tem que dar incentivos. Perfeito, e esses sim. incentivos têm vindo através de bolsas, né? Que é oportunizando aos professores buscarem a sua qualificação. Essa meta, ela está posta, é uma meta difícil de ser alcançada, porém, nós sabemos que o caminho para a educação é a busca da qualificação. Nós temos certeza que a diferença na educação, grande parte está na formação do professor. Um professor bem qualificado, sim, motivado, que conhece educação, que conhece o conteúdo, que conhece a importância da educação para um país, faz toda a diferença. Mas também não é qualquer curso de pós-graduação que recebe esse incentivo de bolsas. Quer dizer,
precisa cumprir alguns pré-requisitos para conseguir receber as bolsas das instituições de fomento e poder devolvê-las aos alunos, não é isso? Na realidade, os programas de pós-graduação, eles são vinculados à CAPES. Sim. Né? A CAPES, ela faz a avaliação dos programas de pós-graduação a cada 4 anos. Com muita satisfação, nós podemos anunciar que nessa última avaliação, que terminou em 2016, e a avaliação aconteceu agora em julho, nós conseguimos a nota 5, que é uma nota muito boa para a avaliação. Parabéns, viu? Né? Realmente estamos de parabéns. Né? A universidade conseguiu, nosso programa e a universidade, ter nota 5 para nós significa um grande sucesso em relação à avaliação da reconhecimento CAPES. Também do trabalho que está se fazendo nesse período todo, né? E isso nos deu, né? Nós já tínhamos bolsas, mas isso mantém as bolsas com certeza. Na realidade, a avaliação da CAPES dessa vez foi uma avaliação em cima de alguns critérios, e os critérios o grupo de professores, o grupo de alunos, a estrutura da universidade, a estrutura do programa, e nós conseguimos a nota que realmente nós estávamos esperando. Estamos muito contentes com isso e por isso queremos divulgar muito isso. Perfeito, claro. E convidar os alunos a que venham realmente nos conhecer, né? Venham fazer seleção ou venham só nos conhecer, saber das nossas linhas de pesquisa. Acho que isso é extremamente importante. As nossas linhas de pesquisas estão todas ligadas à educação, né? A questão das tecnologias digitais, a questão do ensino-aprendizagem em ciências e matemática, o processo de inclusão, quer dizer, nós temos uma linha de pesquisa que é a inclusão escolar. Perfeito. Nós temos as ciências e matemática para o desenvolvimento sustentável e nós temos a linha de formação de professores, que faz pesquisa na área de como formar um professor nessas características que nós estamos colocando. Muito bem, e para quem está buscando uma formação, um dos critérios fundamentais é saber, sim, a avaliação que o MEC dá por determinado curso. Claro. Então, isso mostra a qualidade, né, daquilo que está se fazendo. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e depois nós voltamos para as considerações finais. E minha dica de hoje é trabalhar com tecnologias na sala de aula, potencializando o aprendizado dos alunos. Então, uma sugestão é que os alunos produzam vídeos divididos em grupo, compartilhando ideias, usem os recursos de celular para gravar, usem programas grátis da internet para animação, para compactar quadros, para acelerar a voz, colocar a voz em dublagem, programas grátis, todos disponíveis. E usem isso para divulgar e para aprender conhecimentos matemáticos, partindo de um roteiro, onde eles devem estudar conceitos e elaborar como que eles vão divulgar esses conceitos ou procedimentos, e se utilizem dos recursos sempre, né, tomando cuidado com direitos de imagem e com direito de propriedades autorais. Construam esses vídeos mediados pela professora em sala de aula, gravem com celular, façam animação, façam dublagem, divulguem no YouTube para que mais pessoas tenham acesso a essas produções e a esse conhecimento. Ensino e aprendizagem da matemática é o tema do Ultra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para as considerações finais. Professora Cláudia, qual é o seu recado final? Bem, eu gostaria de deixar como um recado e como uma recomendação que hoje as competências exigidas para se viver na vida moderna, na sociedade contemporânea, exigem que se conheça a matemática. Antes era possível tu viver com um conhecimento menor, vamos dizer, em termos de conhecimentos de matemática. Hoje em dia, não. Tu conhecer matemática faz parte de uma das competências que tu deve ter para viver nessa sociedade. Então, é extremamente importante que as pessoas tenham conhecimento, e um conhecimento de qualidade, e que saibam resolver problemas, não problemas matemáticos, mas problemas da vida moderna mesmo, e que a matemática está inserida ali. Então, hoje em dia, tu precisa muito mais abstração, muito mais competências que exigem conhecimento matemático
para te poder aplicar esses conhecimentos nos teus problemas de vida. Até porque o mundo se complexificou, né? Sim, completamente. Quando nós falamos em problemas de vida, nós estamos falando tanto da tua vida pessoal, quanto da tua vida profissional, quanto da tua vida social. Hoje em dia, a matemática ela está inserida em todas. Inclusive, em outubro, sempre acontece a Semana das Ciências, e esse ano o tema do dia da Semana da Ciência é Ciência e Matemática está em tudo. Olha só. Então, exatamente pela necessidade de se conhecer ciência e matemática para se aplicar esses conhecimentos para resolver os seus problemas de vida e ter uma qualidade melhor de vida. Muito bem. Professora Carmen, o seu recado final? Bom, meu recado final eu acho que fica relacionado com o que você, como você iniciou o programa, né? Essa questão das dificuldades em matemática e mais do que dificuldades, aquele mito, aquela crença de que matemática é difícil, de que eu não tenho jeito para matemática, que eu não tenho condições de aprender matemática, né? Vai nesse sentido de que não. Matemática da educação básica, ensino fundamental e médio, todas as pessoas têm condições de aprender, de se desenvolver dentro das suas potencialidades, evidentemente, né? Não como uma coisa comum a todos, mas dentro das suas potencialidades, tem sim condições de aprender matemática, vamos dizer assim, né? Se afastando então dessa ideia de que matemática é difícil, de que matemática é só para os inteligentes, matemática é para poucos. Não, matemática, a matemática da educação básica, né? Esse conjunto de conhecimentos que nós precisamos aí, que a Cláudia destacou, de fato, todas as pessoas têm condições de aprender e nós temos a educação matemática justamente está aí para isso, né? Defende, busca isso, né? Conseguir uma escola de educação básica, principalmente, que de fato os estudantes tenham condições de se desenvolver em termos matemáticos, né? Olha, é esse o meu recado, né? Nós vamos abandonar essa crença que hoje dentro da educação matemática já tem toda uma área de pesquisa que pesquisa sobre isso, o que são essas crenças que reforçam atitudes, que acabam reforçando novas crenças, né? E que estava, assim, na verdade, atrelado a um ensino que vinha se desenvolvendo há anos atrás, há décadas atrás, e que reforçava muito esse estereótipo, né? E a educação matemática vem justamente nesse sentido, né? Também para isso, para desmistificar, para que a gente vença essas questões todas aí. Bacana, essa é uma boa informação de que todos nós podemos aprender matemática. Muito obrigado, professora Cláudia, professora Carmen, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós voltamos na semana que vem para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!